Nesse final de tarde, vamos estar recebendo uma pessoa que ama Jesus, que ama pessoas, e a gente vê no olhar dele, meu irmão, a paixão que ele tem pelo Evangelho. Então, quero que nessa noite você, aplaudindo ao Senhor, aplaudindo a vida do irmão Apolo, receba ele nessa noite em nome de Jesus. Bem forte, pessoal! Mais forte! Uou! Meu Deus, eu procurei ainda bem pra Gabi. Ainda bem que é minha esposa, eu já estava com medo da pressão. Amém, graça e paz. Amém? Eita, graça e paz fracas de vocês. Graça e paz. Amém. Fico muito feliz em poder fazer parte daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda dentro dessa cidade. E o tema que me foi proposto a estar trazendo é o verdadeiro Evangelho. Amém? Quem quer receber mais de Deus? Amém? Você tem sede por Deus? Ainda aguenta mais? Pois vamos junto. Amém? Abram suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Amém? Aleluia. Diz o seguinte. Gabi, vem aqui rapidinho, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Eu vou ler na versão NVI. Se puder colocar nela, eu agradeço. Amém. Diz o seguinte, que é chique, viu? Que tem um telão aqui só para o pregador. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suportem os sofrimentos e façam a obra de um evangelista e cumpram plenamente o seu ministério. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar juntos. Espírito de Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Deus, que essa noite o Senhor venha falar conosco. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, através dela e somente através dela, Pai. Que nada do homem venha fluir nesse lugar, Senhor, mas que seja a tua voz no nosso meio, a tua presença, o teu toque. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu estou tão impressionado com a noite, né? Será se eu sou algum parente do Batman? Que é boa noite 2 vezes de tarde, isso não é normal. Meus irmãos, e essa palavra é uma palavra muito forte. A Bíblia diz no versículo 3 que virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, o evangelho por completo. Pelo contrário, elas sentirão coceira nos ouvidos e, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha que pesado é isso. É tipo assim, eu prego o verdadeiro evangelho, aquela pessoa não quer receber aquilo que está sendo pregado porque ele fere. E o que acontece? Ela escolhe outro pregador. Ela escolhe ali, no caso, outra igreja. Porque a igreja te magoou. Uma coisa que eu fico chateado como evangelista é quando eu chego num lugar e tem a placa: nos perdoe se a igreja te feriu. Rapaz, dá vontade de quebrar essa placa de chute, de murro. Só a placa, não é ninguém não. Porque, meus irmãos, o evangelho, ele não é conforto, ele é confronto. E confronto em gente mufina dói. Gente que não quer mudar, quando é confrontado, se fere mesmo. A maioria das pessoas que estão feridas com a igreja é porque não querem abandonar a sua vida pecaminosa. É porque não querem abandonar as suas práticas. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que o evangelho está muito fácil de ser seguido. As pessoas, até mesmo igrejas hoje, eu já vi flyer de igreja com isso, utilizando o pronome neutro. Todos vocês estão convidados para o culto que terá hoje.
Sabe para quê? Para não constranger ninguém, para não ferir ninguém, para não magoar ninguém. Porque senão, a qualquer momento, eu posso ser cancelado. As pessoas podem denunciar as minhas redes sociais e eu posso perder tudo que eu tenho. Hoje, meus irmãos, o medo do cancelamento, para muitos, é comparado à perseguição que os apóstolos sofriam. Porque a rede social ali é a vida daquela pessoa. Talvez o medo de perder o Instagram é maior do que o medo de ir para o inferno. Meus irmãos, o que adianta ser aprovado por homens e cancelado por Deus? De que adianta nós vivermos o evangelho pela metade, se Deus quer que nós venhamos viver um evangelho completo? Em decorrência desse evangelho facilitado, muitos têm vivido algo raso, superficial, vão para a igreja apenas em busca de suprir, de preencher aquilo que lhes falta. As pessoas vão para a igreja atrás de casamento, atrás de emprego, atrás de prosperidade financeira, mas poucos têm ido atrás de Deus. Poucos têm ido atrás de se parecer com Jesus. A métrica, meus irmãos, que é baseado hoje, pela maioria das pessoas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é quantas vidas aquela pessoa ganha, não é mais sobre quantas horas aquela pessoa ora, não é mais sobre quanto tempo ele dedica à leitura da palavra, mas é sobre aquilo que ela tem postado, aquilo que ela tem exposto nas suas redes sociais. Quantos seguidores ela tem, quantos compartilhamentos tem no Reels que aquela pessoa postou. Mas sabe o que de fato avalia um homem de Deus e uma mulher de Deus? O seu nível de obediência, o seu nível de secreto, o seu temor e o seu zelo pelas sagradas escrituras. Tem evangelista que a Bíblia é que nem Rexona, só anda debaixo do braço. Abre a Bíblia bem em Ageu, meu Deus, e tem isso aí. E é complicado, meus irmãos, porque nós precisamos praticar. Se eu não tenho o evangelho dentro de mim, o que eu vou oferecer para as pessoas? Se eu não carrego o evangelho na minha vida, como eu vou compartilhar? Isso é uma problemática muito séria. E eu queria entrar para o texto base que nós vamos utilizar essa noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Atos, capítulo 8, verso 9. Amém? Diz o seguinte, Atos 8, 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Tinha moral, né? Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão creu e também foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro responde: pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele lhe perdoe tal pensamento de seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Esse texto é interessante. Receba a chave do reino dos céus.
Esse texto ele é muito atual, meus irmãos. Um grande homem de Deus disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Se eu não me engano, Billy Graham. Mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, imagina. Isso é muito forte. E esse texto fala sobre um homem que enganava as pessoas, que tinha muitos seguidores, mas que ele não era aquilo que as exposições dele diziam que ele era. E eu queria fazer uma analogia entre a vida de Simão Mago, a vida que ele levava, e o evangelho que muitos têm vivido e pregado nos dias atuais, o falso evangelho. Vamos para Atos 8, capítulo 9, versículo 9 a 11. Atos 8, 9 a 11. Tem rios novo. Atos 8, 9 a 11. Diz o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como um grande poder. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Olha o que diz aqui no versículo 9, na parte C. Versículo 9. Somente a parte C. Olha o que vai dizer: impressionando todo o povo de Samaria. Nós vamos analisar esse texto base que nós lemos versículo por versículo. Impressionando todo o povo de Samaria. Sabe quem era Simão, meus irmãos? Se nós formos trazer para os dias de hoje. Que neblina é essa aqui, minha gente? Tira isso aí que eu vou ficar ruim aqui. Será se a fumaça me esconde, se os teus olhos me verem? Impressionava todo o povo de Samaria. Simão era aquele que nos dias de hoje faz de tudo para chamar a atenção para si mesmo. Aquele que bota um emoji de choro no status do WhatsApp de madrugada. Estou triste. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Pois aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito é o que de fato lhe define. Aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito é o que define. E olha o que diz aqui na parte D do versículo 9. Ele se dizia muito importante. Meus irmãos, o que é mais válido? Eu me declarar alguém importante ou Deus me declarar alguém importante? Ele chegava no lugar, rapaz, eu sou o cara, ó. E aí? Ele se dizia alguém muito importante. Talvez esse Simão seja aquele que pensa não precisar mais de Deus, que pensa não precisar da comunhão e do apoio dos irmãos, pois pensa que está num patamar tão alto, mas tão alto que já se tornou autossuficiente. Estou em outro patamar. Olha o Flamengo aí, o que aconteceu. Acabou o Flamengo depois disso. Meus irmãos, você quer perder qualquer coisa na sua vida? Qualquer coisa, eu vou te dar 100 aqui para perder qualquer coisa na sua vida. Coloca na frente de Deus e espera. Coloca na frente de Deus e espera. Deus, ele não negocia o primeiro lugar com ninguém. Principalmente se esse alguém for você. Se a sua vida, se o foco principal da sua vida for você mesmo, você vai acabar humilhado. Porque Deus, ele deseja que ele seja o primeiro lugar na sua vida. Para que você venha experimentar o melhor que ele tem para a sua vida. Vamos para o versículo 10. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Isso é muito poderoso, meus irmãos, não é não? As pessoas olharam para alguém e falaram assim: este homem é o poder divino, o grande poder. Eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente, profetazão aqui, ó, de terno. Aí roda a vinheta: o profeta, aquele que ressuscita os mortos, aquele que opera milagres, maravilhas e prodígios, ele, Cleiton. Aí o cara entra todo. Rapaz, meu irmão, uma vinheta dessa aí, o cara não precisa nem pregar. Mas pra gente besta, pra quem realmente ama a palavra, ele vai querer ouvir a palavra, não é conversa não. E meus irmãos, aquilo que as pessoas pensavam ao respeito dele era o que motivava ele. A vida dele girava em torno disso, em torno do que iam pensar, do que as pessoas iam falar. Versículo 11, parte A. Eles o seguiam. Eles o seguiam. Esse Simão aqui,
é aquele que se realiza em ter pessoas o seguindo, e tem a si mesmo como exemplo a ser seguido. Situação essa, meus irmãos, que deveria causar temor e não orgulho. Cara, um dos dias que mais me deixa reflexivo e que mais me faz me aproximar de Deus é o dia do meu aniversário. Pense num dia em que, de certa forma, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu estou triste. Porque alguém comenta assim, principalmente discípulos, a gente que trabalha com célula, é normal o discípulo ter um amor pelo discipulador e vice-versa, né? E aí algumas pessoas comentam assim, e eu entendo que é algo que foi gerado por Deus. Você é a minha referência. Cara, eu sei que eu posso ser referência na vida de alguém, sabe? Mas aquela pessoa não conhece os meus erros. Aquelas pessoas talvez não conheçam o Apolo fora da célula, as minhas dificuldades. E todas as vezes que eu recebo um elogio, eu paro para analisar a minha vida, cara. E eu penso o seguinte, cara, como eu preciso melhorar? Como eu preciso mudar? Cara, glória a Deus que eu posso estar ajudando a vida desse cara, dessa pessoa. Glória a Deus por isso, mas eu preciso melhorar muito para ser uma referência de alguém. É esse sentimento, meus irmãos, que nós devemos ter mediante um elogio desse tipo. Não é se exaltar, eu sou a referência, eu sou o cara, eu sou a bala que matou o John Lennon. Meus irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. A única coisa que nós temos de valioso é a presença de Deus. A única coisa que nós temos, de fato, que tem valor é a presença de Deus. Na maioria das redes sociais, meus irmãos, a maioria das pessoas, elas não seguem as outras porque a querem como amigas. Elas não seguem as outras por aquilo que elas podem ensinar ou ajudar. Mas sabe, é mais ou menos como um programa de televisão, um canal de entretenimento. Esse cara aqui posta umas coisas legais e eu vou assistir ele. É como se fosse um canal. Mas sabe qual é o problema disso? É que vai aparecer sempre um canal mais atrativo. E se você basear a sua vida somente por aqueles que te seguem, vai chegar um momento que aquele que hoje te segue, eu não falo somente sobre a rede social, mas caminhar junto. Talvez amanhã ele não esteja te seguindo. E se a sua vida se basear somente nisso? E sabe o que é interessante, meus irmãos? Não foi diferente com os seguidores de Simão. Simão tinha um monte de seguidor, que assim, um Instagram bombado. E aí tinha um monte de seguidor, ele postava as coisas no Reels e todo mundo compartilhava. E olha o que diz aqui no versículo 12. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino, o evangelho verdadeiro, creram nele, foram batizados, tanto homens como mulheres. Agora, aqueles seguidores de Simão queriam seguir era Filipe. Eu quero seguir esse cara aqui, é melhor do que aquele outro. Por isso que o nosso foco deve ser Jesus, meus irmãos. Por isso que os nossos olhos devem estar voltados para Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão nos magoar. As pessoas, elas vão nos machucar muitas das vezes, meus irmãos. Mas sabe quem é aquele que não falha com você? O Senhor. Volta aqui para o versículo 11 na parte B. Olha o que a Bíblia diz. Eles o seguiam, por que eles o seguiam? Pois ele havia os iludido com a sua mágica durante muito tempo. Será que as pessoas que te seguem hoje, que me seguem hoje, não têm se iludido com algo que não é verdadeiro? Não têm se iludido com algo que não é de fato aquilo que você tem vivido em Deus? Não tem se iludido de fato com algo que não é aquilo que você tem cultivado e plantado no secreto? É algo que precisa, meus irmãos, nos fazer no mínimo refletir. E agora nós vamos para o versículo 13 a 17. Versículo 13. Olha que interessante, Cassim. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ele creu, ele foi batizado, mas no original esse creu aqui, ele não é tomar posse daquilo que foi pregado, é apenas abraçar a fé. Tipo assim, ó, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é meu Salvador, mas eu não quero compromisso com Ele. Muitas pessoas reconhecem, quase todas as pessoas reconhecem Deus como Deus, mas poucas pessoas querem de fato desfrutar de relacionamento com Deus.
ele acreditava naquilo que estava sendo pregado, ele queria viver aquilo que estava sendo pregado, mas sabe de uma coisa? Ele não queria deixar aquilo que o afastava de Deus, aquilo que entristecia o Espírito Santo. Ele não queria deixar os seus pecados de lado, ou seja, ele acreditou que aqueles milagres de fato eram genuínos, mas ele não acreditou em Deus com uma fé firmada e não teve dentro dele um verdadeiro arrependimento. Talvez você tenha crido no Senhor, talvez você tenha confessado Jesus Cristo como seu Salvador, talvez você tenha sido batizado, talvez você esteja evangelizando, mas talvez também você não esteja com uma fé firmada no Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós baseamos a pessoa que é ou não de Deus por conta de besteira. Ah, esse aqui tem 20 anos de igreja e nunca se converteu. Às vezes o que está com uma semana é mais crente do que o que tem 20. Deus, ele não precisa e ele não procura pessoas eloquentes. Ele não procura pessoas capacitadas, pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa. Ele procura pessoas com o coração disposto a obedecer. Obediência, é isso que Deus procura. O meu líder de célula, quando ele me evangelizou, ele falou para mim o seguinte: cara, aprende essas 4 letras, obedecer. Cara, é difícil obedecer ao Senhor. É difícil obedecer a voz de Deus, é muito difícil. Porque o pecado, ele bate a nossa porta, a inconstância, ela bate a nossa porta. E olha o que vai dizer aqui no versículo 18. E vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Rapaz, fico com vontade de dar uma pisa nesse cara, só olhando isso aqui. Versículo 19. E disse: dei-me também desse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas até crentez o cara falando isso aí. 20. E Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? O cara tentou simplesmente comprar o poder de Deus. Ele foi batizado. E aí cara, eu fui batizado, eu criei, mas Deus não está me usando. Ei, meu irmão, quanto é que é para eu comprar esse poder de Deus aí? Perece tu e teu dinheiro, meu irmão. Pereça você e o seu dinheiro. Isso nos gera, meus irmãos, uma indagação. Por que Deus não usava Simão? Mesmo ele tendo crido e tendo sido batizado. Se o ministério de Jesus começa após o batismo, não é verdade? Mas existe uma diferença. O batismo de Jesus, de fato, ali foi para nos mostrar o caminho. Foi para nos mostrar o que nós precisaríamos fazer. Nós precisaríamos nos adentrarmos ali, nos submergirmos na água para arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Jesus, ele não tinha pecado algum. Aquele batismo de Jesus, de certa forma, foi para nos mostrar o caminho. Nós precisamos de uma vida de arrependimento para que o Senhor nos use. Nós precisamos de uma vida de renúncia para que o Senhor nos use. Eu conheço várias pessoas que têm o sonho de pregar o Evangelho, de ministrar louvor, de ir para as nações, de ir para outras cidades aqui, de ir para outros bairros, de entrar nos presídios, mas sabe de uma coisa? Deus não tem usado essa pessoa muitas vezes, porque ela não tem crido de fato, ela não tem se arrependido verdadeiramente. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, meus irmãos. E esse crer não é apenas o crer de abraçar ou de reconhecer, mas é um crer de tomar posse e assumir um compromisso. E eu quero falar sobre alguns motivos pelo qual Simão, mesmo tendo sido batizado, Deus não usava ele com poder. Versículo 21. Versículo 20, perdão. Versículo 19 e 20 novamente. Pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Sabe qual era a primeira característica dele? Que ele precisaria deixar para ser usado por Deus? Ele não valorizava o poder de Deus. Ele não tinha noção daquilo que ele estava pedindo. Ele não valorizava a presença, ele não valorizava o poder. Ele queria apenas tocar nas pessoas, para as pessoas serem batizadas, mas qual era a real intenção?
para que ele fosse reconhecido ali como homem de Deus. Para que ele fosse reconhecido ali novamente por aquilo que as pessoas reconheciam ele lá atrás. Este é o grande poder de Deus. Ele estava sentindo falta do reconhecimento das pessoas. E ele não valorizava o poder de Deus. E olha o que diz aqui no versículo 21. Versículo 21. Olha o que é dito para ele. Você não tem parte e direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele não vivia em obediência, meus irmãos. Talvez você queira ser usado pelo Senhor e você não obedece a sua mãe na sua casa. Talvez você queira ser usado pelo Senhor e você não obedece aquilo que o seu professor fala na sala de aula. Talvez você queira ser usado pelo Senhor e você não tenha obedecido ou tenha tentado burlar aquilo que o seu chefe no trabalho diz para você fazer. O poder de Deus, ele é alicerçado com a obediência. Nós precisamos obedecer para contemplarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Versículo 22, olha o que a Bíblia diz. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. O Espírito Santo no coração daquele homem, quais eram suas reais intenções, e ele falou para ele o seguinte: arrependa-se. Simão, meus irmãos, tinha muitos seguidores, mas não valorizava o poder de Deus. Tinha muitos seguidores, muitas pessoas acreditavam nele como um homem cheio do poder de Deus, mas ele não vivia em obediência. E ele não havia se arrependido verdadeiramente. E essa é a realidade de muitos hoje. Sabe de uma coisa, uma frase que Deus me falou um dia: a internet levantou pessoas que Deus jamais levantaria. A internet levantou pessoas que Deus jamais levantaria. Isso é algo, meus irmãos, que nós devemos refletir. Olha o que diz aqui no versículo 23. Na parte B. Não, normal. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa amargura aqui no grego original, pikria, significa extrema maldade. Era um cara conhecido por ser aquele que carrega o poder de Deus, mas dentro dele havia extrema maldade. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado para não ser excluído da graça de Deus. E como é que eu sou excluído da graça de Deus? A Bíblia continua dizendo: não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, cause perturbação, contaminando muitos. Cara, não faz muito tempo, eu conversei com um cara que estava muito amargurado, com muita coisa dentro da igreja que ele congregava. E pastor Elmo, eu ouvi aquele cara, e sabe de uma coisa? Eu quase me contamino. Eu ouvi tudo aquilo, sabe? E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, é verdade. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Começou a vir vários pensamentos na minha cabeça e começaram a me trazer desmotivação, porque é isso que a Bíblia diz: a raiz de amargura, o que ela faz? Ela causa perturbação e contamina os outros. E todos nós, homens e mulheres, somos influenciáveis. Não existe super-herói, cara. Não existe super-herói. Se eu vou andar com pessoas que estão vivendo em pecado 24 horas, eu vou acabar cometendo o pecado, porque esse pecado vai passar a ser natural para mim. Eu vejo todos os dias, todas as horas, todo momento. E olha o que diz aqui no versículo 24. Para mim é o pior de todas as características dele, a pior. Versículo 24. Não, é lá onde nós estávamos, lá em Atos. Lá em Atos novamente. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim. Ele falou assim: arrepende-te, Simão. E ele falou assim: pois ora por mim, por arrependimento. Muito bom, né? Não assim, Cássio? Assim, eu não preciso me arrepender não. Cássio, ora por mim para eu me arrepender. Orem por mim para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Esse aqui é um crente famoso dentro das igrejas, é o crente 6 horas. Ouviu falar no crente 6 horas? É assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, ele mesmo não ora nada. Mas gosta de pedir oração, que é um danado, viu? Pede oração nos status, pede oração em todo lugar, onde ele vai, ele está pedindo oração. Mas sabe de uma coisa? Quando o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso ao Senhor. Muitas vezes, cara, eu sou um cara que eu tenho umas coisas assim que eu formulo na minha cabeça, que é minha doida. Mas é verdade.
Às vezes as pessoas ganham alguma coisa ou conquistam algo e eu não gosto de apresentar ali na igreja, eu não gosto. Mas eu vou te dizer o porquê. Porque às vezes, por exemplo, vamos abençoar ali a irmã que ganhou o carro, os irmãos estão assim. A única oração sincera é a da irmã do carro. As outras, nenhuma é sincera. Nenhuma. Oh meu Deus, abençoa, Senhor. Sem um pingo de fé, sem um pingo de felicidade. Meu irmão, se eu tenho acesso a Deus, eu mesmo que vou orar. Se você tem acesso a Deus, é você mesmo que vai abençoar a sua casa. É você mesmo que vai tocar a sua família. É você mesmo. É você mesmo. A intimidade também foi dada para você, meu amigo, minha amiga. E sabe o que é interessante? Esse homem chamado Simão queria ser usado por Deus, mas não valorizava o poder de Deus, não vivia em obediência, não havia se arrependido verdadeiramente, era cheio de maldade no seu coração, e a sua fé e a sua intimidade com o Senhor dependia dos outros e não dele. Era uma fé terceirizada. Mas sabe quem vivia um evangelho verdadeiro? Pedro e João. Pedro e João viviam de fato um evangelho verdadeiro. Aqueles que foram enviados para lá, para impor as mãos, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, na qual esse homem chamado Simão ficou louco para ser usado daquela forma, eles viviam um evangelho verdadeiro. E nessas condições em que Simão estava, era impossível desse evangelho ser vivido por ele. Pedro e João viviam de fato um evangelho genuíno, pois sabiam que todas as coisas que eles precisariam sacrificar. Eles sabiam de tudo aquilo que eles precisariam deixar para que pudessem viver o sobrenatural de Deus, para que pudessem ser usados com poder e ousadia, para que tivessem acesso à intimidade com o Senhor. É interessante demais essa passagem, meus irmãos. A Bíblia diz que eles não tinham sido... eles tinham sido batizados, tinham crido, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro e João chegam, meus irmãos, e fala o seguinte: receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. E aquelas pessoas são cheias da presença de Deus, sabe por quê? Porque só quem pode distribuir algo é aquele que carrega algo. Só pode distribuir a água aquele que tem água para dar, meus irmãos. Uma vez Jesus estava na beira de um poço com a mulher lá em João 4, e a mulher fala o seguinte, depois dele ter pedido água: como é que você me pede água, eu sendo uma samaritana, você sendo um judeu? E ele fala o seguinte: mulher, se você souber quem está te pedindo água, é você que me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Jesus estava falando: você tem uma água para oferecer que daqui a pouco, se eu beber, eu vou sentir sede. Mas eu tenho uma água que vai te saciar eternamente. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha o contraste entre Pedro e João e aquele homem chamado Simão. Vocês lembram que Simão não valorizava o poder de Deus, não é verdade? Que ele tentou comprar o poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Certo dia, Pedro e João, os caras, de novo junto, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Crente, meu irmão, ia orar 3 da tarde. Jesus, só sendo crente mesmo. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Parou. Estava sendo levado para a porta do templo um aleijado de nascença. Ou seja, alguém estava utilizando daquele aleijado para ganhar. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Pode passar. Travou o botão aí, foi? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Erro, meu irmão, mas ao mesmo tempo acerto. O cara pediu uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Versículo 7.
E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pode passar para o 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, e andando, e saltando, e louvando ao Senhor. Enquanto Simão tentou comprar o poder de Deus, quando Pedro e João recebem uma proposta de uma esmola, ele fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Levanta e anda. Mateus capítulo 14, versículo 25. Vocês lembram que Simão, ele era desobediente? Ele não tinha uma vida em obediência. Olha o que a Bíblia diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Os apóstolos, estava lá Pedro e João novamente. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz: vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Imagina, você está numa tempestade. Você está dentro da zona de conforto, dentro de um barco. E Jesus vem, aparece ali sobre as águas, e os apóstolos pensam que é um fantasma. E Pedro, ele cria tanto, que ele não tinha certeza se ali era Jesus. Ele fala assim: se és tu mesmo, me manda ir a teu encontro. Jesus fala: vem, e ele vai. E ele vai, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele repara no vento, fica com medo, e começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão e segura ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se o homem que andou sobre as águas é um homem de pequena fé, quem somos nós? Se um homem que no meio de uma tempestade decidiu sair do barco, andou sobre as águas, viveu o sobrenatural, viveu aquilo que só Jesus estava vivendo, quem somos nós? Ele vivia em obediência. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. Lembra que Simão, ele não havia se arrependido verdadeiramente? Ele não tinha uma vida arrependida. Olha o que diz aqui. Pedro respondeu, pregando: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Para aí. Pedro estava pregando, e ele estava dizendo para aquele povo o seguinte: arrependam-se para perdão dos seus pecados, e então recebam o dom do Espírito, o poder de Deus. Pode passar. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar, para todos os que estão aqui hoje, essa noite. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqueles homens viviam arrependimento. E eles pregavam arrependimento. E muitas vezes você, evangelista, pensa o seguinte: eu não vou confrontar o pecado daquela pessoa, porque ela vai ficar com raiva de mim. Pregue o arrependimento. Eu sempre falo o seguinte: nós vivíamos no tempo da lei. Depois veio a graça, mas a graça ela não veio para anular a lei, mas para completar e dificultar a lei. A lei fica mais difícil de ser seguida depois que a graça aparece. Porque antes, para eu cometer um homicídio, por exemplo, eu precisava matar alguém. Agora é só ter raiva da pessoa, eu já matei. Antes, para cometer um adultério, eu precisava praticar o ato. Antes é só cobiçar, já adulterei. E sabe o que Jesus tenta nos mostrar com isso? É o seguinte: por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não será digno de ser salvo. Mas pela graça eu decido te salvar. Pela graça eu decido te salvar. Não é pelo seu esforço, não são pelas suas obras, mas porque o Senhor nos ama e decide de fato nos salvar. E aqueles homens pregavam e viviam um verdadeiro arrependimento. Atos 2, vamos para o 42 agora. Vocês lembram, meus irmãos, que Simão era um homem cheio de maldade, cheio de amargura. Olha o que a Bíblia diz que os apóstolos viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Oi, som.
E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o que está acontecendo hoje. Os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que eram salvos. O Senhor lhe acrescentava diariamente os que eram salvos. Olha o que eles viviam, meus irmãos. Vamos para Atos 5, capítulo 12. Atos capítulo 5, versículo 12, perdão. Capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse com alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, pessoas sendo salvas. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. As pessoas colocavam os doentes na calçada, para que quando Pedro passasse, a sombra dele os curasse. E sabe de uma coisa, meus irmãos? A sombra só é projetada através de uma luz. Existia uma luz sobre a vida de Pedro. Um amigo meu me disse uma vez que a luz que estava sobre a vida de Pedro era o sol da justiça. E se o sol da justiça estava na vida dele, estava iluminando a vida dele, a sombra dele curava. Os apóstolos eram unidos, eles tinham compaixão, eles tinham tanta compaixão que eles faziam de tudo para curar as pessoas, para tocar na vida das pessoas. E vocês lembram que a intimidade de Simão dependia dos outros? Olha o que vai nos dizer aqui a Bíblia em Atos 4, 24. Não vou me estender muito. Atos 4, 24. Ouvindo isso, levantaram-se juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é uma oração dos apóstolos, em meio a uma perseguição. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, crucificaram Jesus. Agora, Senhor, considera as ameaças dele. Veja bem, eles estavam sendo ameaçados por Herodes, por Pilatos, dois grandes governantes que poderiam matá-los a qualquer momento. Mas sabe o que eles fizeram, Jéssica? Qual era a oração deles? É tipo assim: Deus me livra disso. Não. Olha o que eles falam: Deus, que foi isso aí, minha gente? Misericórdia. Eu leio aqui, que eu tenho Bíblia, não estou pode. Ah, está aqui. Estende a tua... Volta, 29, por favor. Agora, Senhor, considera as ameaças dele. Ouve as ameaças deles. Ouve as ameaças e considera essas ameaças. E capacita os teus servos e nos capacita para anunciar a tua palavra corajosamente. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, nós estamos sendo ameaçados. Sabe o que nós estamos precisando? De mais ousadia. Nos dá mais ousadia, nos dá mais ousadia, nos dá mais coragem. E a Bíblia diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E olha o que diz o versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Fiquem de pé. O evangelho verdadeiro, meus irmãos, é aquele que de fato transmite o poder de Deus. Evangelho esse que não deve ser apenas pregado, mas também vivido.
E nós precisamos ter sempre Jesus como centro, não somente das nossas pregações, mas das nossas vidas. Não somente dos nossos evangelismos, mas das nossas atitudes. E jamais podemos deixar de falar da sua morte e ressurreição, que nos trouxe a redenção por meio de seu sangue. E se de fato, meus irmãos, vocês que estão aqui, eu que estou aqui, nós nos esforçarmos para vivermos e pregarmos esse evangelho, Deus nos usará de maneira semelhante a qual usou Pedro e João. Ele usará cada um de vocês da mesma forma. E para finalizar, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. Essa ordenança, meus irmãos, foi dada a cada um de nós. Sabe o que significa a palavra ordenança? Significa uma ordem. Não é um pedido. Jesus não estava falando assim, será que você poderia ir pelo mundo e pregar o evangelho? Não, vá pelo mundo. No 3, vamos ler juntos. E disse-lhes, e disse-lhes, vão pelo mundo. Espera aí, gente, no 3. 1, 2, 3. Mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Mais explicado do que isso não tem como, meus irmãos. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Arrependa-se daquilo que tem te afastado dele. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar para tocar a tua casa. Jesus quer te usar para tocar a tua família. Jesus quer te usar para tocar a tua escola. Jesus quer te usar para tocar os presídios, os hospitais, os ônibus, as bocas de fumo. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore ao Senhor. As meninas da dança, você que recebeu o ministério de dança profética, fique livre na presença do Senhor. Você que é profeta, deixe o Senhor te usar nesse momento. Liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Ministre não somente aqui na frente, mas passem nos corredores. Deixe que a presença do Espírito Santo através de vocês toque nas outras pessoas. Vamos declarar nunca mais. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais. Nunca mais haverá dor. Adore Ele. Pois no trono Ele está. Me mostrou um rio de águas brilhante como cristal, e do outro lado estava a árvore trazendo cura pro seu. Dê o seu melhor para Ele essa noite. Dê o seu melhor para Ele essa noite. E uma só voz. E uma só voz. É para Ele.
te amo, eu te amo, eu te amo. Volta pra mim. Vamos declarar. Maranata, 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 ora vem. Maranata, Maranata, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho. Eu queria convidar você a se ajoelhar na presença de Deus. Se ajoelhe aqui no altar do Senhor, na presença de Deus. Intercessão pode vir. A diretoria da mesa pode estar ministrando. Volta logo, vem agora. Adore, adore. Maranata, ora vem. Maranata, 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 você que não tem sido usado por Deus com poder, receba poder de Deus sobre a sua vida. Receba poder de Deus sobre a sua vida. Receba poder de Deus sobre a sua vida. vem sobre este lugar. Ora badaya se trecararabada rache, ribiabada raso, repreperreshira rabada race, rapadaya se trecararabada rache, ribiababa rache. Vem, Multidões estão sendo geradas essa noite. Pela fé, a tua família se rende aos pés do Senhor. Você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sinta seu coração ser incendiado pela presença. Enquanto o louvor é ministrado, deixe o Espírito de Deus tocar na sua vida. pra que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti, minha recompensa, meu porto seguro. Teresina, Contigo eu quero. chegou a tua hora, Teresina. Chegou a tua hora, Teresina. Teresina, por muitas vezes desprezada, mal vista, mas chega a tua hora, Teresina. Chegou a hora de viver, Teresina, aquilo que o Senhor preparou para você desde o princípio. Aqui estão aqueles que adubarão a tua terra, Teresina. Aqui estão aqueles que plantarão sementes, Teresina. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui.
canções pra me falar até que eu venha. Oh, se prendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se prendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso estar e é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. E a terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ser Yeshua descer. Yeshua, Yeshua. E a terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Nos últimos dias eu enfim verei o seu espírito em toda a carne. Rapakayashe. Rapatahase. Nos últimos dias Ribiabadayaso. eu enfim Repedeyababahashe. o seu espírito em Rapatakayaso. toda a carne. Ribiabadayase. Oh, Rabaiase. Oh, Jesus, nós queremos mais, nós queremos mais.